Bom dia, tudo bem? Um abraço a todos. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Pessoal, na nossa última aula nós falamos sobre o método cartesiano, Descartes especificamente, onde Descartes construiu o pensamento racional, chamado de método, na sua obra Discurso do Método, onde ele cria um método racional capaz de se chegar, segundo ele, claro, a resposta para muitas das perguntas que nós temos sobre a existência humana, sobre a origem do homem, sobre a capacidade do homem de ser, de pensar a si mesmo, de pensar o seu mundo, de pensar tudo aquilo que está à sua volta. Nós falamos também sobre dois personagens importantíssimos nesse processo, faz parte dos clássicos, né? Dos pensadores que se dedicaram à teoria do conhecimento em geral, Blaise Pascal, de 1623 a 1662, que traz uma concepção, que a razão não é suficiente a si mesma, ela tem limites, então há poderes além dos racionais, dos quais nós não temos controle sobre ele. Então, Blaise Pascal vai dizer isso, afirma dessa forma, que os poderes da razão, que a racionalidade ela é limitada. E é esses limites que estabelece a ética, a vida social, a religião, dentro desse pensamento. E define o mundo humano real. E esse mundo real, em grande parte, foge, certo? Das possibilidades da razão. Ele está além dos poderes, digamos assim, da razão. E nós também falamos, né, recapitulando aqui a nossa aula, sobre Baruch Spinoza. Spinoza é um dos poucos pensadores que pensou a existência de todas as coisas. E defendia, de uma forma racional, que Deus é a substância única, de que Deus e nenhuma outra realidade existe fora de Deus. Então Spinoza era um religioso, digamos assim, um filósofo religioso, com bastante conhecimento, racionalista, tá? Todas as suas construções eram construções racionais, seus argumentos baseavam estritamente em argumentos racionais, e o uso da razão fez parte desse processo todo. Mas dentro dos racionalistas, nós temos também uma outra vertente, que ainda não falamos. Vou iniciar falando com vocês também hoje sobre ela, que é a vertente dos empiristas, os racionalistas empiristas. É uma vertente, na sua maioria, de pensadores ingleses, tá? Os seus principais expoentes são ingleses. David Hume é um dos nomes. Vou me ater a falar sobre ele, um pouquinho sobre ele aqui hoje, com vocês. David Hume, e no geral todos os empiristas, eles trazem uma concepção de que nós aprendemos com as experiências. Não basta eu pensar, não basta eu usar a razão para dizer que eu aprendi algo, para dizer que eu hoje conheço algo. O simples pensar para os empiristas não é, de fato, uma prova de existência de algo. Então ele vai contrariar aí a vertente cartesiana de Descartes, vai contrariar o método cartesiano de René Descartes, vai contrariar também Spinoza, Pascal e muitos outros pensadores. Essa vertente, ela se baseia para argumentar seus argumentos racionais, mas de forma empírica. O que significa isso? O empirismo carrega dentro dele a essência científica. Então, peraí, racionalmente, eu acredito, eu confio nas informações que me são passadas pela experiência, aquilo que é cientificamente provado, aquilo que é cientificamente experimentado. E o ser humano, para essa corrente, ele é construído exatamente das experiências que aquele ser humano tem. Ou seja, eu posso dizer que conheço, por exemplo, a natureza humana,
se eu tiver uma experiência com essa natureza humana. Então eu conheço a matemática, um exemplo claro, ciências exatas, eu conheço a matemática a partir do momento que eu pratico a matemática, não a partir do momento que eu penso a matemática. Certo? Então essa é a concepção empírica. É a ciência que me dá as certezas, as verdades. É a ciência que me transmite o conhecimento. Não é o simples fato de eu pensar o conhecimento, de pensar as coisas, que faz com que elas existam. Então é uma corrente que não é religiosa, ela não tem a religião como fundamento, ela não tem a religião como objetivo último também. Pelo contrário, ela tem a ciência como sua base de construção do pensar. É a ciência que constrói, não é o pensamento. Certo? Então aí nós estamos diante de duas linhas de pensamentos racionais, né? A linha racionalista tradicional, derivada de René Descartes, Platão e outros, e a linha, claro, dos empiristas, aqueles que só acreditam naquilo que a ciência é capaz de provar, certo? Então se acredita que a chuva, por exemplo, é um fenômeno cientificamente comprovado, de que o calor sobre a terra, sobre a água, faz com que evapora, e o processo da evaporação forma as nuvens e que depois vai cair em forma de gotas de chuva sobre a terra. Então isso hoje cientificamente é provado, né? Então a isso dá-se a se entender que o empirismo, a corrente racionalista empirista, ela é, de uma certa maneira, naturalista, podemos assim dizer. Por quê? Porque ela acredita naquilo que é natural, naquilo que acontece, naquilo que nós vemos, sentimos, tocamos, experimentamos todos os dias em nossas vidas. Certo? Esse é o processo empírico de aprendizado. Esse é o processo que, segundo o empirismo, constrói a ciência, constrói as relações, constrói tudo aquilo que nos envolve enquanto seres indivíduos, seres humanos inclusos dentro de um processo de humanização e dentro de uma sociedade. Então tá aí, pessoal, para vocês a nossa aula de hoje. Ficamos por aqui, né? Nossa aula hoje é curta, mas espero que vocês possam aproveitar bastante aí esse contato que a gente está tendo. Espero que vocês também despertem para refletir nessas experiências. Começar a pensar, peraí, para que lado que eu tendo a ser? Eu tendo a ser empirista, eu tendo a ser um racionalista? Não, se eu sou capaz de pensar, já é prova suficiente de que o que eu penso existe, como diz Descartes, ou não, como diz David Hume. Não, eu preciso experimentar para ter uma prova suficiente de que o que eu penso, experimento, existe. O simples pensar, para Hume, não vai justificar a existência de algo. Ok? Um grande abraço para vocês. Eu sigo lá online no nosso Gmail, por meio de R8, pelo WhatsApp aí, pelos seus chefes de turma que ainda não tem meu WhatsApp. Os chefes de turma de vocês têm, certo? Podem pegar com eles, entrem em contato. Quem quiser conversar pessoalmente, não quiser postar no GR8, fica à vontade, mas vamos nos comunicar, vamos transmitir o conhecimento, experimentando essa comunicação que nós temos, eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, e nós vamos trocando e construindo pensamentos, ideias inovadoras. Um grande abraço para vocês, até a nossa próxima aula.